Boa noite a todos e a todas. Em nome de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão na noite de hoje, 16 de fevereiro de 2021. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para darmos continuidade ao trabalho do Legislativo. Agradecer aos amigos que já estão presentes na galeria desta casa. Autorizo a secretária a ler a ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2021 da Câmara Municipal de Alagoa Grande. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, reuniu-se a Câmara Municipal de Alagoa Grande em sua sede na Rua Paulino Zenato. Vereadores presentes: Marcos Antônio dos Santos, Clemilson Rodrigues Domingos, Marcelo Carlos da Silva, Marilene Carla Coutinho, Aquiles Melo Silva, Fernando da Silva Ferreira, Ronaldo Marques Lins, Cláudio Lúcio Barbosa, Jailton Pedro da Silva e Luiz Lucindo da Silva e Adriano Emerson Fernandes de Paiva. Às 19h30, o presidente Marco declarou aberta a sessão e autorizou a leitura da ata anterior, que não foi apreciada e aprovada por unanimidade. O presidente comunicou que, em reunião hoje pela manhã, nesta Casa Legislativa, a Comissão Especial de Saúde escolheu seu presidente, o vereador Clemilson Rodrigues Domingos, Marcelo Carlos da Silva como secretário e Fernandes da Silva Ferreira, membro. Foram apresentadas as seguintes matérias. Pelo vereador Adriano, requerimento de número 46/2021, solicitando redutor de velocidade na rua Antônio Inácio de Araújo. Pelo vereador Ronaldo, requerimento de número 47/2021, solicitando estudos técnicos para a construção de um anel viário. Pelo vereador Marcelo, requerimentos de número 4849/2021, solicitando o calçamento da rua Braulio Pereira da Silva, construção de calçadão e ampliação de iluminação pública na rua Terezinha Bernardino, respectivamente. Pelo vereador Aquiles, requerimentos de número 5051/2021, solicitando coleta de lixo na comunidade do sítio Tambor e informações sobre a taxa de iluminação pública. Pelo vereador Clemilson, requerimento de número 52/2021, solicitando a construção de um monumento à Bíblia. Foram apreciadas e votadas as seguintes matérias, constantes na ordem do dia. Requerimento de número 9/2021, autor Luiz, foi apreciado pelo autor e logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/2021, autor Fernando, foram apreciados pelo autor e por Marcos Aquiles Adriano, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 17, 18 e 19, autor Adriano, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 17, 18 e 19, autor Ronaldo, foram apreciados pelo autor e por Marcos, Clemilson e Fernando, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 20 e 21/2021, autor Marcelo, foram apreciados pelo autor e por Aquiles e Fernando, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 22, 23 e 24/2021, autora Marilene, foram apreciados pela autora e por Marcos, Aquiles e Adriano, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 21, 25, 26, 27 e 28/2021, autor Marcos, foram apreciados pelo autor e logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 30 e 31/2021, autor Adriano, foram apreciados pelo autor por Aquiles, Fernando, Jailton, Cláudio e Clemilson, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 32 e 33/2021, autor Ronaldo, foram apreciados pelo autor e por Marco, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de números 34, 35 e 36/2021, autor Cláudio, foram apreciados pelo autor e por Fernando, Adriano, Marcelo e Clemilson, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 37, 38 e 39/2021, autor Fernando, foram apreciados pelo autor e logo após aprovados por unanimidade.
Requerimento de número 40, autor Jailton, foi apreciado pelo o autor e por Marcos e Aquiles, logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 41 e 42/2021, autora Marilene, foram apreciados pela autora e logo após aprovados por unanimidade. Requerimento de número 43/2021, autor Marcelo, foi apreciado pelo autor e logo após aprovados por unanimidade. Requerimentos de número 44 e 45/2021, autor Fernando, foram apreciados pelo autor e logo após aprovados por unanimidade. O presidente pediu a compreensão da vereadora Marilene, que é autora do requerimento aprovado nesta sessão, que solicita a sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que devido à pandemia da Covid-19, dificilmente será possível a realização desta homenagem este ano. No entanto, assim que esta pandemia passar e se for possível, no próximo ano a Câmara realizará esta justa homenagem às mulheres. No grande expediente, o vereador Luiz nos dá a palavra, teceu comentários referente ao requerimento de número 29/2021, aprovado na sessão anterior de autoria de Marcos, subscrito pelos demais vereadores, que trata do pedido do não fechamento do posto de atendimento do Banco do Brasil, nesta cidade. Sugeriu ao presidente que não fique esperando o atendimento desse requerimento, pois esse assunto requer que a Câmara cobre dos deputados e senadores que foram votados em Alagoa Grande, portanto, requer urgência. Solicita ao presidente que marque audiência com os deputados, senadores e superintendente do Banco do Brasil na Paraíba, para tratar do fechamento do posto de atendimento. Diz que a Câmara pode colher assinaturas da população, como também se unir a instituições locais como CDL. O presidente falou que acata a sugestão de Luiz, pois a superintendência do banco em João Pessoa não informa a Lagoa Grande. Será atingida com o plano do Banco do Brasil para fechar agências e postos de atendimento. Portanto, em breve uma comitiva de vereadores irão para a capital do estado tratar de assuntos referentes a possibilidade do fechamento do posto do Banco do Brasil. Nada mais havendo a ser discutido, o presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 16 de fevereiro, mandando que fosse lavrada a presente ata pela servidora efetiva Adriana Correia da Silva, da qual para consta dato e assino com os vereadores após lido e aprovado nos termos dos artigos 63 e 64 do Regimento Interno. Plenário Moisés Francisco da Silva, em 11 de fevereiro de 2021. A ata está em apreciação. Não tendo quem queira apreciar, a mesma está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Provado por todos os presentes. Aproveitar já para informar os nobres vereadores de que nosso agendamento desta casa, a Superintendência do Banco do Brasil em João Pessoa, depois de ser comunicado, o deputado João Bosco entrou em contato com a presidência da casa e se responsabilizou de agendar e de, inclusive, ir com os vereadores até a superintendência do banco. Porém, vereador Fernando, há uma dificuldade agora, esses dias, começo da semana, em virtude do carnaval. Mas estamos aguardando, a partir de amanhã, alguma resposta do gabinete do deputado. A secretária autoriza a ler correspondência do expediente do dia. Pode ser o primeiro. Não, pode ser o primeiro. Ofício de número 26/2021, Alagoa Grande, 15 de fevereiro de 2021. Ao excelentíssimo senhor Marcos Antônio dos Santos. Assunto: informação de convite para a missão oficial em Brasília. Senhor presidente, venho através desse instrumento legal informar a Vossa Excelência que convidei em anexo oficialmente o vereador Fernando da Silva Ferreira, líder da bancada do governo, para fazer parte da missão oficial na capital federal, com a finalidade de participar de reuniões no Congresso Nacional,
e em ministérios do governo federal, buscando recursos para a execução de obras, bem como para custeio da saúde do nosso município. Desta forma, solicito que este ofício seja lido em sessão ordinária e constado na ata dos trabalhos legislativos. Atenciosamente, Antônio da Silva Sobrinho. Indago ao plenário, tem matéria para ser apresentada? Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, demais vereadores, público presente. Senhor presidente, requero na noite de hoje. Requerimento, autor Luiz Lucínio da Silva, assunto Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que esta Casa providencie a distribuição de botões de rosas, senhor presidente, no Dia Internacional da Mulher. Justificativa, senhor presidente, eu faço na próxima sessão. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, vereadora Marilene. Boa noite, senhor presidente Marcos, demais colegas vereadores, funcionários que dão sustentação aos trabalhos desta casa, o público da galeria. Em nome de Gilberto, quero cumprimentar a todos e também os que acompanham pelas redes sociais, né? O autor aqui do grupo Alagoa Grande em Foco, né? O blogueiro Roberto Costa, Júlio Teotônio, o meu boa noite. Senhor presidente, nesta noite eu quero apresentar um requerimento. Autora Marilene Carla Coutinho, assunto: solicita obras de infraestrutura no cemitério São Sebastião e no seu anexo. Cemitério novo, porque a gente sabe que o São Sebastião é o mais antigo, né? Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, solicitando do mesmo que autorize o setor competente a realizar estudos técnicos para a realização de serviços de infraestrutura no cemitério São Sebastião, em especial no anexo, que é uma extensão do cemitério, com a limpeza do local e construção de passarelas em alvenaria, calçadas ou pavimentação em paralelepípedos e outras ações necessárias para facilitar o acesso dos visitantes aos túmulos dos seus entes queridos em dias de sepultamento e visitas. Justificativa oral farei na próxima sessão, quando da apreciação. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 16 de fevereiro de 2021. Vereadora Marilene Carla Coutinho. Senhor presidente, eu tenho uma moção para enviar. Solicito à mesa diretora, na forma regimental, que registre nos anais desta Casa Legislativa e envie os nossos sinceros votos de pesar ao ilustríssimo senhor Juvenal Adelino dos Santos e demais familiares, pelo falecimento do seu filho, o saudoso Josildo Adelino dos Santos, conhecido popularmente por Piaba, ocorrido no dia 13 de fevereiro. Um fraternal abraço, com votos de pesar, desejando que a paz e o consolo continue reinando no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas.
plenário Moisés Francisco da Silva, em 16 de fevereiro de 2021. Vereadora Marilene Carla Coutinho. Se algum dos nobres vereadores quiserem se subscrever... Vereadora Marilene, desejo subscrever. Pela ordem, vereadora. Vereador Clemilson também Pois subscreve. não, vereador. Vereador Pode ficar Aquiles à vontade. também, Vereador Marcelo também. Vereadora Marlene, pela ordem. Eu gostaria de subscrever e ainda solicitar que enviasse cópia para o irmão do ente querido, o senhor Josinaldo Adelino dos Santos. Pois não, Vou vereador. solicitar à mesa também que envie cópia para o senhor Josinaldo, mais conhecido como NEM da Sucam, Nem da Sucam, isso que mesmo. vem a ser meu cunhado casado com minha irmã. Vereadora Pois não, Marilene, vereador. pela ordem, também peço permissão para subscrever o... À vontade, vereador. Muito obrigado. Queremos agradecer a presença de todos, registrar aqui dos amigos que estão na galeria na noite de hoje. Presidente da Associação Joel, ex-vereador Gilberto Marques, minha filha Adna, meu genro Jean, ex-vereador Inácio. Alguns não dá para mim citar o nome, porque eu não sei, conheço, mas não sei pelo nome, mas parece que o suplente de vereador está ali, a gente conhece como Dido, né? Dido do Mel. Congratulações ao Wilson Paulo Alves, gerente do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, pelo seu aniversário, nesta data, 16/2/2021. Os amigos, os vereadores que queiram subscrever, também fiquem à vontade. Senhor presidente, Pois não? só questão de ordem, eu desejo subscrever também esse projeto, que o senhor, além de superintendente, é um grande empreendedor na Lagoa Grande. Pois não, vereador Clemilson. Melhor, vereador Aquiles. Também, vereador Marco, também gostaria de subscrever. Certo, vereador Adriano. Certo. Todos os vereadores que queiram fiquem à vontade, podem procurar a secretaria desta casa e subscrever. Requerimento. Autor Marcos Antônio dos Santos solicita reforma geral no mercado público. Requeira Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito constitucional, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a realizar serviço de infraestrutura com uma reforma geral no mercado público da nossa cidade, conforme as condições de higiene e normas sanitárias vigentes. Na apreciação, farei a justificativa. Mais um requerimento. Solicita a organização da Feira Livre. Requeira Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao prefeito constitucional, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a viabilizar a organização da Feira Livre, realizada nas quarta-feiras e nos sábados, com a padronização dos bancos, além de outras ações necessárias, visando a melhoria na comercialização de produtos pelos feirantes do nosso município. Também, quando for a votação, farei a justificativa. Mais um requerimento. Autor Marcos Antônio dos Santos. Assunto: solicita organização na Feira dos Agricultores. Requeira Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao prefeito constitucional, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a viabilizar a organização da Feira dos Agricultores, realizada nas sextas-feiras, na Praça Central de nossa cidade, com a padronização dos bancos, além de outras ações necessárias,
visando a melhoria na comercialização dos produtos pelos feirantes. Também justificarei quando for para apreciação e votação. Autor Marcos Antônio dos Santos, mais um requerimento. Solicita a reativação do sistema de abastecimento do açude de Caiana dos Mares, como também a dragagem das áreas secas do referido açude. Requeira a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício, excelentíssimo prefeito constitucional, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a viabilizar a reativação do sistema motor-bomba, tubulações e etc., do sistema de abastecimento d'água, do açude, da comunidade Caiana dos Mares, como também a dragagem das áreas secas do referido açude. Farei também a justificativa. Mais um requerimento. Autor Marcos Antônio dos Santos, assunto, solicita placas de identificação das ruas do distrito de Zumbi. Requeira a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, que autorize o setor competente a realizar a colocação de placas de identificação das ruas do distrito de Zumbi, que já foram aprovadas leis nesta casa e se encontra sem identificação. Também farei a justificativa quando for para apreciação. E por fim, Marcos Antônio dos Santos, autor, solicita a limpeza de canal. Requeira a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, solicitando a limpeza do canal próximo ao posto de saúde e à rua Telé Onofre, no distrito de Canafístula. Farei também a justificativa quando for para apreciação e votação. Apresentado assim os requerimentos, indago ao plenário se tem matéria para ser apresentada. Pela ordem, o vereador Clemilson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que se encontram na galeria desta casa. Meu requerimento, o assunto é: solicita a instalação da Academia de Saúde na Vila São João. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que autorize o setor competente a realizar serviços de infraestrutura, visando a instalação de uma academia de saúde, onde funcionava a antiga creche da comunidade da Vila São João. A justificativa eu farei oral na próxima sessão. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, 16 de fevereiro de 2011. Muito obrigado. 2021, perdão. Pela ordem, o vereador Marcelo. Senhor presidente, demais vereadores, povo aqui presente das galerias e pela internet, meu cordial boa noite. Requerimento, autor Marcelo Carlos. Assunto, solicita vistoria técnica nas árvores do canteiro central na rua Dr. Francisco Montenegro. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito constitucional, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente realizar uma vistoria técnica e tome as medidas necessárias para solucionar o problema das árvores do canteiro central da rua Dr. Francisco Montenegro, que estão ameaçando cair e poderão causar acidente de graves proporções no referido local. Justificativa nas próximas sessões. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 16 de fevereiro de 2021. Marcelo Carlos da Silva. Pela ordem, o vereador Adriano.
Boa noite, presidente, mesa, demais vereadores, público em geral, os também que estão na internet nos assistindo. Eu tenho um requerimento. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, e depois de ouvir o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito Antônio da Silva Sobrinho, com cópia ao secretário de Agricultura do município, solicitando com urgência a reimplantação do programa Garantia Safra para os agricultores do nosso município, já iniciada em diversos municípios do estado. Isso aí é um apelo de urgência urgentíssima. Quero até comunicar, porque já foram contemplados mais de 50 municípios em nosso estado. E eu acho que a gente já está correndo atrás. Vereador Adriano, só pedir a Vossa Excelência a compreensão, já que está na apresentação da matéria, para que Vossa Excelência aprecie quando ela for para apreciação. Tá certo? Obrigado. A mesa indaga se tem matéria para ser apresentada. Pela ordem, vereador Fernando. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, abraçar e registrar a presença do ex-vereador Gilberto Marques, em nome do qual saúdo a todos os presentes na nossa galeria. Senhor presidente, requerimento, autor, vereador Fernando Silva Ferreira, assunto solicitação para instituir o Festival da Fava. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma geral, e depois de ouvido o plenário, que esta casa encaminhe ofício sentir senhor prefeito do município de Alagoa Grande, Antônio da Silva Sobrinho, solicitando-lhe a criação do Festival da Fava. Farei a justificativa quando da apreciação da matéria. Mais um requerimento, autor Fernando da Silva Ferreira, assunto solicitação de criação de plano municipal de inclusão social. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, na forma regimental e depois ouvido o plenário, que esta casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Alagoa Grande, Antônio da Silva Sobrinho, solicitando-lhe a criação de um plano municipal de inclusão social, como implantação de intérprete de Libras nas escolas, leitura em braille e acompanhamento especial para os alunos que necessitarem. Farei a justificativa na apreciação da matéria. Autor, vereador Fernando da Silva Ferreira, assunto solicitação de agência da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, da forma geral, e depois ouvido o plenário, que esta casa encaminhe ofício ao ilustríssimo senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, solicitando a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal no município de Alagoa Grande, dentro do programa de expansão da Caixa Econômica Federal previsto para o ano 2021. Também farei a justificativa na apreciação da matéria. E, por fim, requerimento também de mesmo teor, solicitação da agência da Caixa, solicitando a excelentíssima senhora senadora da República, Daniela Ribeiro, para que a mesma faça também gerência sobre esse pedido junto ao presidente da Caixa Econômica Federal. Apreciarei também a matéria na próxima sessão, quando da apreciação. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, 16 de fevereiro de 2021. A mesa indaga se ainda tem matéria a ser apresentada. Pela ordem, o vereador Jailton. Senhor presidente, demais colega vereador e colega vereadora, público presente nessa casa, meu boa noite. Saudar ex-vereador Gilberto Marques e a todos da galeria. Senhor presidente, eu autorizo a secretária a ler as minhas correspondências. Requerimento, senhor presidente. Requerimento. Autor, Jailton Pedro da Silva. Assunto, solicita a desalinização de 2 poços artesianos na zona rural do distrito de Zumbi, através do programa Água Doce.
Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo viabilize junto ao setor competente do governo do Estado a desalinização de 2 poços artesianos através do programa Água Doce, programa criado pelo governo federal em parceria com os governos estaduais e municipais. O primeiro na propriedade rural do senhor Oscar e o segundo na propriedade rural do senhor José Gonçalves de Araújo, no loteamento Nova Zumbi, ambos localizados próximo ao distrito de Zumbi. Requerimento autor Jailton Pedro da Silva. Assunto: solicita a reforma do campo de futebol do distrito de Zumbi. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que autorize o setor competente a realizar uma reforma no campo de futebol do distrito de Zumbi, com aquisição de traves, construções de arquibancadas, banheiros, vestiários, colocação de telas ao redor do campo e gramado. Requerimento, autor Jailton Pedro da Silva. Assunto: restauração de calçamento no conjunto Antônio Martins. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a realizar a restauração do calçamento da rua Antônio Inácio de Araújo, no conjunto habitacional Antônio Martins, próximo ao conjunto Vera Cruz. Requerimento, autor Jailton Pedro da Silva. Assunto: solicita a reforma do campo de futebol do distrito de Zumbi. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que autorize o setor competente a realização de uma reforma no campo de futebol do distrito de Zumbi, com aquisição de travas, construção de arquibancadas, banheiros, vestuário, colocação de telas ao redor do campo. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 16 de fevereiro de 2021. Só justificando que acho que a secretária repetiu, né, o mesmo requerimento, mas entendido, né, que é um só requerimento, né? Pois não. A mesa indaga-se da matéria a ser apresentada. Senhor presidente. Pois não, vereador Luiz. Um esquecimento da minha parte, eu queria que Vossa Excelência enviasse os meus votos de parabéns ao jovem empresário Rafael Cândido de Paiva, que está de nova idade hoje. Pois não, vereador Luiz. A mesa cata. Ainda há matéria a ser apresentada? Não tendo mais matéria a ser apresentada, nós vamos autorizar a secretária a ler as matérias que vão para apreciação e votação à noite de hoje. Requerimento de número 46/2021. Autor Adriano Emerson Fernandes de Paiva. Assunto: solicita redutor de velocidade. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a implantar um redutor de velocidade na rua Antônio Inácio de Araújo, no conjunto habitacional Antônio Martins, onde funciona o posto de saúde próximo ao conjunto Vera Cruz. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 11 de fevereiro de 2021. A matéria está em apreciação. Pela ordem, vereador Adriano. Mais uma boa noite. Essa matéria esse requerimento foi uma visita que nós fizemos ao conjunto Vera Cruz, e a comunidade pede por quê? Os mesmos problemas habituais, né? Excesso de velocidade, muitas vezes as motos, né, transitando em alta velocidade e podendo ter acidente com os moradores locais. Diante disso, a comunidade nos chamou e pediu para que a gente, nessa casa,
pedisse ao prefeito, né, e o secretário de Infraestrutura que realizasse a obra de quebra-molas, mais conhecido. Que essa rua aqui é aquela rua do Conjunto Veracruz, do posto de saúde. E é uma rua bastante comprida, né? Que geralmente os jovens, à noite, ficam transitando em alta velocidade. Vim aqui fazer esse apelo. Muito obrigado. A matéria continua em apreciação. Não tendo quem queira apreciar, a mesma vai à votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os presentes. Vamos à próxima matéria. Lembrando aos nobres vereadores que vão fazer uso da palavra, que possa se inscrever à secretaria desta casa. Requerimento de número 47/2021. Autor Ronaldo Marques Lins. Assunto: solicita estudo técnicos para a construção de um anel viário. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo governador do Estado, o senhor João Azevedo Lins Filho, com cópia ao diretor do DR, o senhor Carlos Pereira de Carvalho e Silva, para que elaborem estudos técnicos visando a construção de um anel viário que interligue as rodovias estaduais que circundam o município de Alagoa Grande, dando mais agilidade ao fluxo de veículos e desviando o tráfego de veículos pesados do perímetro urbano. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 11 de fevereiro de 2021. A matéria está em apreciação. Pela ordem, vereador Ronaldo. Lembrando que a nossa sessão está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara. Agradecer aqui a Roberto Costa, Júlio Teotônio, a equipe que nos ajuda aqui, transmite a sessão, e mandar uma boa noite para todos que estão acompanhando em suas residências. Excelentíssimo senhor presidente Marcos, colegas vereadores, funcionários deste Poder Legislativo, os amigos da galeria, todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, esse nosso requerimento, ele visa tão somente ajudar na questão da infraestrutura do nosso município, tendo em vista que a Alagoa Grande se encontra-se posicionada numa rota de escoamento de uma produção da indústria Guaraves. A Lagoa Grande fica no trajeto da BR-230 até a sede da indústria da Guaraves, Guarabira. E aqui, diariamente, nós somos testemunha do trânsito, vereador Cláudio, de carretas, bitrens, muitas das vezes congestionando ali na altura da ponte do 31, causando transtorno, prejuízo ao município, né? Já que o nosso solo não é lá essas coisas na questão do pavimento. Então, o nosso apelo ao governo do Estado para que se faça um estudo na criação de um anel viário, tendo em vista que Guarabira já tem seu anel viário, Sapé não criou um anel, mas conseguiram legalmente barrar, vereador Luiz Lucindo, o trânsito das carretas por dentro do centro da cidade. Então, nada mais justo do que também a gente pensar nisso, desafogar o nosso trânsito e ajudar a infraestrutura, que muitas das vezes é sacrificada com o trânsito desses caminhões com excesso de cargas. Então, senhor presidente, eu ficarei na torcida, também levarei até o gabinete do deputado João Bosco Carneiro uma cópia desse nosso requerimento, pedirei pessoalmente ao deputado para que ele cobre, junto aos órgãos competentes, e que saia do papel que a Alagoa Grande venha ganhar com essa obra do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ronaldo, eu parabenizo Vossa Excelência, me acosto a essa matéria, a sua preocupação, a sua experiência nesta casa. Em outros momentos, esse assunto já foi discutido aqui, também em reunião, porque, na verdade, o município de Alagoa Grande, nos últimos anos, tem sofrido grandes prejuízos, vereador Fernando, com
carros de grande porte, são carros com 30 toneladas, alguns com mais. E, bem disse aqui o vereador Ronaldo, o solo que nós temos aqui na cidade, ele não é um solo apropriado para aguentar tanto peso, e aí não há calçamento que resista, a verdade é essa. A gente sabe das dificuldades, vereador Ronaldo. Vossa Excelência faz nesse momento o papel de legítimo representante, preocupado exatamente com os gastos, com despesas que gera para o próprio município, que não tem retorno. Sabemos que a Lagoa Grande passa, próximo à cidade, alguns rios, o que dificultam muito. Ou seja, o investimento é alto para o próprio Estado, mas quando se quer, faz. Eu tenho certeza que os deputados, não só João Bosco, como os demais deputados estaduais que aqui recebem voto, vai sim levar, e que o governador João Azevedo possa autorizar o setor competente, vereadora Marilene, e assim fazer com que a Lagoa Grande possa amenizar essa situação, além de trazer mais conforto, porque o trânsito hoje já da cidade de Lagoa Grande já é caótico, a gente sabe, em algumas horas, né, devido exatamente a esses carros grandes que passam aqui. E, vereador Luiz, o município, para ser justo, para fazer jus, era para receber imposto, porque esses carros trafegam aqui, entram na cidade, vereador Adriano, e saem passando pela nossa cidade, e a palavra é quebrando realmente tudo. E a gente sabe o quanto é difícil. Então, eu me acosto à matéria do vereador Ronaldo, acho de extrema importância. Só quem é gestor, só quem já foi gestor, é quem realmente pode calcular e sabe o que enfrenta no dia a dia com esses calçamentos, quando esses carros, essas carretas, eles passam. E aqui nós não estamos, nem eu quero jamais culpar nenhum carreteiro, nenhuma empresa. É necessário o direito de ir e vir, a gente sabe disso, né? Mas tudo isso que passa aqui vai à cidade vizinha aqui de Guarabira, a cidade arrecada imposto. A Lagoa Grande é uma das que apenas fica com as despesas que esses carros de 5, 6, 10 eixos passam aqui, e assim rebentando tudo. A matéria, ela continua em apreciação. Não tendo mais quem queira apreciar, ela vai à votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os presentes. Vamos à próxima matéria. Requerimento de número 48/2021, autor Marcelo Carlos da Silva. Assunto: solicita calçamento de rua. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo viabilize o calçamento da rua Braulio Pereira da Silva, no loteamento Edmar Paz de Araújo. E requerimento de número 49/2021, autor Marcelo Carlos da Silva. Assunto: solicito construção de calçadão e ampliação da iluminação pública. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a realizar serviços de infraestrutura com a instalação de braços de luminárias nos postos das margens da rodovia PB 079, na saída para Juarez Távora, em direção à rua Terezinha Bernardino da Silva, como também a construção de um calçadão às margens do referido trecho, que se inicia em frente ao fórum, seguido em direção ao Portal do Pandeiro. Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, em 11 de fevereiro de 2021.
A matéria está em apreciação. Pela ordem, vereador Marcelo Carlos. Senhor presidente, demais vereadores, povo aqui da galeria, pessoal da internet, meu boa noite. Nesse requerimento, visitando a comunidade do loteamento Edmar Paz de Araújo, muitas pessoas pediram para que eu encaminhasse um requerimento pedindo ao prefeito calçamento para aquela rua, porque quando chove, fica muito difícil o acesso do pessoal. E também, e já foi prometido há 4 anos atrás pelo senhor prefeito. Eu acredito que agora ele vai ficar sensível com a lembrança do requerimento e logo vai nos atender. Outro requerimento. Esse nós pedimos instalação de braços, luminária dupla lá na rua Terezinha Bernardino da Silva, porque os braços só são direcionados para o lado da pista e o pessoal da residência não tem iluminação. Aí muita gente pediu para que eu solicitasse isso, nós estamos fazendo agora. E também um calçadão, ali pegando do fórum até o final da avenida lá, para que o pessoal faz muita caminhada naquele setor, às vezes precisa ficar na pista e pode causar acidente. E com esse requerimento que segue o prefeito a atender o mais breve possível, resolverá essa pendência. Muito obrigado. Matéria continua em apreciação. Não tendo... Pois não, pela ordem, vereador. Peço licença ao vereador Marcelo para complementar nesse requerimento aí da calçada ali em frente ao fórum, né? Como o Marcelo falou, é uma área de caminhada hoje, com a pouca opção que as pessoas têm dentro do nosso município. Eu acho que é um local que é bastante usado durante a noite, principalmente durante a noite. E a gente sabe que é perigoso, que às vezes o cara está na calçada, vereador Marcelo, e não tem como caminhar na calçada porque tem buraco, tem muita parte lá que está no barro. Não é isso? Então eu entendo seu pedido, tanto pela comodidade como pela periculosidade de caminhar naquela área. Também a questão da iluminação pública, porque a gente sabe que às vezes tem muitas pessoas que ficam esperando o momento certo para poder atacar, até mesmo uma pessoa que está fazendo seu exercício. Então a parte da iluminação e também da calçada. Parabenizo Vossa Senhoria. Eu agradeço, vereador Adriano. Matéria continua em apreciação. Não tendo mais quem queira apreciar, vai à votação. Se for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os presentes. Vamos à próxima. Requerimento de números 50/2021. Autor Aquiles Melo Silva. Assunto: solicita coleta de lixo em comunidade. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio da Silva Sobrinho, para que o mesmo autorize o setor competente a realizar a coleta do lixo dos moradores da comunidade às margens da rodovia PB 079, sítio Tambor, conhecida popularmente como Barreira. E requerimento de número 51/2021, autor Aquiles Melo Silva. Assunto: solicita informações referentes à taxa de iluminação pública. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao ilustríssimo secretário municipal de Finanças, o senhor José de Lima Santos, com cópia à ilustríssima supervisora da Energisa, a senhora Andréa dos Santos, solicitando informações sobre o valor arrecadado mensalmente, como também a despesa mensal da contribuição para custeio da iluminação pública dos municípios, em nosso município.
Câmara Municipal de Alagoa Grande, plenário Moisés Francisco da Silva, 11 de fevereiro de 2021. A matéria está em apreciação pela ordem, vereador Aquiles. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, servidores desta casa, amigos que fazem presente nessa galeria, o qual eu quero saudar meu amigo Joel, presidente da associação lá de Zumbi, meu amigo Fabiano está ali presente. Meu cordial boa noite a todos, colegas da imprensa. Senhores vereadores, o requerimento número 50 trata da coleta seletiva dos moradores da localidade ali conhecida popularmente como Barreira, que eles moram ali às margens da PB 079, entre Alagoa Grande e Juarez Távora, no qual eu peço encarecidamente que seja colocado no calendário do município, que seja feito um calendário exclusivamente para, já que vai pegar o lixo de Zumbi, por que não parar ali na comunidade da Barreira e fazer a coleta do lixo lá? Porque alguns moradores me relataram a dificuldade de lidar com o lixo lá. Quem tem consciência, eles pegam e no fundo do quintal mesmo toca fogo no próprio lixo. E quem não tem, está jogando dentro do rio. E quando eles jogam dentro do rio, gera outro problema, né? Já vem a poluição ali do rio e etc. E o outro requerimento, de número 51, informações que eu peço tanto para o secretário de Finanças, tanto para o presidente da Energisa. Requerimento simples, onde eu preciso tomar como base essas justificativas que irão vir, né? Irão vir, que eu estou solicitando, o quanto é arrecadado e o quanto realmente é pago de iluminação pública no município de Alagoa Grande. Senhor presidente, satisfeito. Matéria continua em apreciação. Não tendo mais quem queira apreciar, a mesma vai à votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os presentes. Vamos à próxima matéria. Encerradas as matérias da noite de hoje, nós vamos à palavra facultada. Vereadores inscritos da bancada de situação: vereador Jailton, Luiz Lucindo, Ronaldo, Cláudio, vereador Fernando. Na bancada da oposição, vereador Adriano, vereador Clemilson, Marilene e Marcos. Pela ordem, vereador Jailton. Senhor presidente, demais colega vereador e vereadora dessa casa, meu cordial boa noite a todos. Nessa noite de hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, estamos aqui mais um trabalho desta casa. Agradecer a Deus, né, por todos. Nós estamos aqui através dele, que ele é acima de tudo e de todos. Solicitou a limpeza, que nem eu disse lá em Zumbi, da rua que estava em péssimas condições. Fui atendido lá pelo prefeito Sobrinho, fizemos uma limpeza geral e tem mais outras coisas para a gente fazer lá no distrito. Não só no distrito de Zumbi, Canafístula, e na cidade, que tem muitas coisas a realizar. E vamos trabalhar. O trabalho é importante, né, para todos nós.
não só para o prefeito, para os vereadores, e vamos fazer o que é possível que nós podemos fazer para o nosso município de Alagoa Grande, na cidade, nos interior dos sítios. Quando for solicitado pelo vereador, o vereador requerer o trabalho, que ele foi dado confiança do voto, da sua vitória. Então, ele deve correr sempre atrás dos seus objetivos. Todos nós temos objetivos. Então, ficar todos no seu trabalho e na sua luta. E muito obrigado. Estou satisfeito, senhor presidente. Pela ordem, a palavra está facultada ao vereador Adriano Emerson. Está aqui. Boa noite novamente. Toda a mesa, demais vereadores, público presente e internautas, né? Parabenizar o nosso amigo Roberto Costa, o blog Alagoa Grande em Foco. Mandar um abraço para Vitor Elias, que é um parceiro nosso e um jovem, né, idealizador, que a gente vai ter boas ideias e também novos projetos aí para a gente. Peço licença a vocês hoje, um fato muito simples. Eu acho o seguinte, o que eu venho vendo é que a gente, diante desse início de ano, né, muitos projetos, muitos requerimentos, a gente sempre debatendo, conversando, e os problemas estão surgindo. Eu vejo problemas como, a gente teve uma chuva essa semana, projeto do vereador Clemilson, a Vila São João foi novamente alagada, como diz, né, propriamente dito. Projeto vereador Marlene, Vila São Luís, no Conjunto Vera Cruz, está lá o problema, também tem até filmagem, né? Tem morador que entrou mais de 20 centímetros na casa de esgoto. Não é verdade, vereadora? Venho também pedir o quê? Solicitação do corte de terra, calendário. Nós aprovamos o requerimento e estamos esperando, porque os agricultores já estão de prontidão para quê? Para começar a trabalhar. Então eu vejo que o vereador Marcos solicitou nome dos secretários, nomeação, porque diante disso a gente vai começar a cobrar. E a gente não está sabendo nem a quem cobrar. Então, diante disso aqui, eu venho pedir, fazer um apelo, para que não só nossos requerimentos fiquem no papel, mas que também possa ter uma posição, para a gente também dar uma resposta ao povo que está nos indagando. Então, boa noite, muito obrigado. Agradecer ao vereador Adriano. Pela ordem, vereador Cláudio. Senhor presidente, Marcos Antônio, nobre colegas vereadores, povo da galeria, em nome do nosso amigo Cacá, saúdo a todos presentes e aos que nos escutam e através das redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, acompanhando aqui as palavras do colega vereador Adriano, e a gente percebe que realmente nas primeiras chuvas, né, algumas inundações já aconteceram em Alagoa Grande. Mesmo se aqui não fosse tocar desse assunto, eu iria comentar sobre isso, porque é necessário que a gente, né, conte com o apoio da população, porque para que as galerias não suportem a água, por muitas vezes as pessoas não colaboram no fato de jogarem lixo na rua. Vou citar aqui, senhor presidente, eu moro no Engenho Baixinha, e antes de chegar em casa, né, mas antes quero salientar que o carro coletor do lixo passa todos os dias.
mas as pessoas, infelizmente, e aqui eu faço o apelo às pessoas que moram ali próximo, que moram ali na Frei Alberto, na Rua da Olinda, e as pessoas que também moram no Engenho Baixinha, porque estão jogando lixo ao lado do posto de saúde do CCI. Vai aqui o meu apelo para que a população colabore conosco, porque é necessário, vereadora Marilene, que a população nos cobre, mas a gente também precisa que ela nos ajude. Porque mesmo que a galeria não suportasse, né, as chuvas que foram fortes, mas se não tivesse o lixo que entupisse a galeria, com certeza os danos seriam bem menor. E a gente aqui não pode ir de encontro às chuvas, né? A gente torce que chova para que amenize o sofrimento, né, das pessoas da zona rural, principalmente, que sofrem com a falta d'água e que necessitam também para os cortes de terras para plantarem e colherem, né, suas plantações. Então, em especial, o amigo aqui sabe, Júlio sabe do que eu estou falando, porque ele mora ali próximo, e criou-se um lixão ao lado do posto do CCI. Vereador Cláudio, concede uma parte? Vereador Aquiles, infelizmente, o regimento não permite que seja parteado na palavra facultada. Por mim não teria nenhum problema, mas é porque não permite. Aí, assim, para piorar a situação ainda mais, senhor presidente, as pessoas estão colocando animais mortos. Ontem estava insuportável passar ao lado do CCI, para ir para o Engenho Baixinha. E uma outra oportunidade, alguém disse, quando eu era presidente da Câmara, disseram, o presidente da Câmara passa aqui todos os dias. Naquele momento, como agora, eu também sou vítima, porque eu moro lá, passo lá todos os dias, mas eu não jogo sequer um lixo lá. Hoje foi feita a coleta. De manhã eu falei com o pessoal responsável pela limpeza, e assim foi feito, foi limpo, e eu disse, pronto, eu vou voltar para casa, já vai ter lixo. Eu voltei para casa, já tinha lixo jogado lá. As pessoas, né, não têm assim, a paciência, né, de esperar o carro coletor passar, porque passa todos os dias, vereador Adriano. Todos os dias o carro coletor do lixo passa. E a gente, muitas vezes, é cobrado, mas a população, infelizmente, não colabora. Eu peço, em especial, às pessoas da Rua Frei Alberto e da Rua da Olinda, que colaborem conosco, porque ali passam crianças, né, passam moradores, e a gente necessita que as pessoas que vão ao posto de saúde não sintam aquele mau cheiro que causa, senhor presidente. Eu peço aos senhores que agora, parabenizá-lo pela transmissão, né, as sessões são transmitidas, né, em tempo real, e eu tenho certeza que tem algumas pessoas já ali que estão nos assistindo. E são pessoas, senhor presidente, são pessoas, né, assim, esclarecidas, porque eu testemunho, eu já vi pessoas esclarecidas colocarem lixo ali, infelizmente. Então, vereador Adriano, para que não haja inundações, hoje eu fui na Rua da Glória visitar uma área que também foi inundada, a arvoeira entupida. Em um relato da vizinha disse, aqui as pessoas da casa, aonde tinha a galeria, elas varriam o lixo, jogavam dentro da galeria. A culpa é minha? A culpa é dos senhores vereadores? A culpa é da gestão? Eu não quero culpar ninguém aqui. Eu estou apenas pedindo a compreensão. Eu estou apelando para que a população nos ajude. Porque quando a gente entope, quando a gente ajuda a entupir uma galeria, alguém vai ser prejudicado. Então, senhor presidente, muito obrigado, né, era só isso, era só esse apelo. E se as pessoas não colaborarem, se nós não colaborarmos, a situação vai piorar. Porque são muitas galerias e a gente não vai ter tempo hábil para desentupir todas as galerias ao mesmo tempo. Senhor presidente, muito obrigado. Agradecer ao vereador Cláudio. Pela ordem, a vereadora Marilene. Mais uma vez, o meu boa noite a todos, né? Venho a esta tribuna, esta noite, fazer
mais uma vez, como falou o vereador Adriano, um apelo, vereador Fernando, do meu requerimento que fiz quanto à questão da galeria da Vila São Luís. Uma rua muito pequena, uma vila pequena, localizada ao lado da escola Professor Geraldo Costa, né? E ali os moradores estão sofrendo muito. A gente sabe que não é de hoje, mas eu, quando assumi esta casa, eu assumi com o intuito de procurar ajudar mais ainda a nossa população. Concordo com as palavras do vereador Cláudio, né? Porque existem muitas pessoas que realmente colocam o lixo em horário que não é para ser colocado, né? A gente sabe o horário que os carros passam. Concordo com sua palavra, vereador. Mas aí, quanto à questão da Vila São Luís, eu estou tocando novamente nesta tecla, pedindo encarecidamente ao excelentíssimo prefeito, secretário de Infraestrutura, que veja com bons olhos aquela vila. Hoje pela manhã, eu fui acordada, 5h30 da manhã, uma moradora da Vila São Luís ligando para mim porque já estava mais de um palmo d'água dentro da casa dela. A sorte foi que, de imediato, quando faltou energia, ela ligou o faxilete dela e foi logo levantando os troços que tinha, os móveis, né? E aí eu faço esse apelo mais uma vez. Sabemos que não é só na Vila São Luís, existem outras ruas em alagamento, como o vereador Clemilson hoje, logo cedo da manhã, estava na Vila São João. Outra preocupação também, mas aí eu estou questionando muito aquela vila, porque não iniciou nem o inverno ainda e os moradores já estão sofrendo. Acordam de madrugada preocupados, e aquela rua não tem um calçamento, que posteriormente eu irei fazer um requerimento para que calce a vila, depois da galeria pronta, acredito que seja calçada após a galeria feita, né? Mas aí uma rua muito pequena. Espero que o excelentíssimo prefeito, vereador Fernando, veja com bons olhos aquela vila. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecer a vereadora Marilene. Pela ordem, vereador Luiz. Mais uma vez, boa noite ao povo que está presente ao nosso plenário, aos vereadores, aos que se encontram nos seus lares. Senhor presidente, eu quero me acostar às palavras da vereadora Marilene, ela que com muita autoria em suas palavras e falando do seu requerimento lá da Vila São Luís, eu me acosto às palavras dela e vamos torcer e pedir a Deus, vereadora Marilene, para que o prefeito que hoje se encontra, passou 4 anos, Vossa Excelência sabe que é muito pouco para administrar uma cidade com os recursos que a Lagoa Grande tem. E agora o prefeito, nesse mais novo mandato, 2 meses só, ainda vai completar 2 meses de administração, vamos torcer para que ele faça, já que esse vereador, nas gestões passadas aqui, nas 3 gestões do prefeito Buda, esse vereador se preocupou, vereadora Marilene, de fazer esse mesmo requerimento, vereador Marco. 12 anos se passaram e eu acredito que o ex-prefeito não teve a consideração de nem olhar aquela localidade. Mas eu lhe garanto, vereadora Marilene, que você juntar a sua preocupação junto ao prefeito e dizer, prefeito, vamos atender o pedido e o requerimento da vereadora Marilene, não o pedido dela não, mas o pedido do povo. Do povo. Não vamos fazer como o ex-prefeito Buda fez,
que nos meus requerimentos, pedido para aquela localidade, vereadora Marilene, nunca foi lá, nem para olhar. E enchente maior ali já teve, vereadora. Vereador Adriano, enchente ali já houve muito, mas muita mesmo. E nunca a gestão de 12 anos passada se preocupou. Mas vamos torcer e vamos pedir a Deus para que Ele consiga fazer, para junto, vereador Marco, nós estamos lá de mão dada e agradecer, o povo agradecer ao prefeito Sobrinho, que realizou o requerimento da vereadora Marilene e o povo também agradecer a Vossa Excelência, vereadora. Senhor presidente, me dou por satisfeito e muito obrigado. Agradecer ao vereador Luiz, pela ordem, vereador Aquiles. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, mais uma vez eu renovo meu boa noite. Senhor presidente, o inverno mal começou e os problemas rotineiros já voltam na nossa cidade, né? Esses mesmos problemas que aconteceram ontem, por causa de 2 ou 3 horinhas de chuva, aconteceram ano passado, aconteceram ano retrasado, né? E isso tudo por falta de manutenção, senhor presidente, nas galerias da nossa cidade. É muito bom e muito fácil vir aqui na tribuna desta casa, ocupar um espaço e dizer que a culpa do entupimento das galerias é da população que coloca o lixo de forma errada, né? É muito fácil vir aqui ocupar e colocar a culpa na população, mas a população não sabe nem sequer que hora passa o carro de lixo na sua porta, vereador Clemilson. Sabe por quê? Porque um calendário mais simples que seja, informando aos moradores que tal hora, tal dia, vai passar o lixo na sua porta, tenho certeza, vereador Clemilson, que isso não iria se repetir. Quero aqui também me acostar à população da Vila São João. Tantas e tantas vezes já estava à vista aquele problema. Por quê? Por falta de manutenção naquele canal ali. Aquele canal ali está aterrado, não é de hoje não, vereadora Marilene. É de muito tempo. Mas a culpa é de quem? É da população que bota o lixo lá? Nenhum secretário de infraestrutura Alagoa Grande tem. Segundo o vereador Jailton aí disse que era da Dagoberto Fernandes. A gente não sabe nem a quem se reportar. Está lá a população. Passou a noite toda tirando água das suas casas. Muitos perderam até móveis. E também, aproveitando a oportunidade aqui, senhor presidente, quero falar aqui do calçamento recém-inaugurado, eu acho que está terminado, da Macaíba. Calçamento esse que foi feito em outubro, novembro agora. Calçamento não aguentou 2 horas de chuva, vereador Clemilson. Está lá todo estourado. Está lá o meu fio, uma boa parte do meu fio dele foi-se embora por causa da chuva ontem, senhor presidente. Falta de zelo com dinheiro público. E isso, quero dizer aqui, vou investigar quem foi que fez, quem recebeu pelas medições, como é que foi feito aquilo, porque aquilo dali, senhor presidente, é dinheiro público. Temos que ter cuidado, que a gente não dá aqui com dinheiro nosso, não. A gente está com dinheiro público. E cada centavo aqui a gente tem que prestar conta. Então, senhor presidente, o que está faltando aqui em Alagoa Grande
é que seja feito, vereador, pelas coletas, pela limpeza das galerias pluviais, um simples calendário, onde a população saiba que tal dia e tal hora passa o lixo. E seja feita também a manutenção das galerias. Qual foi a última vez que foi feita a limpeza dessas galerias aqui? Vai chegar-se o inverno agora e vai se estourar tudo de novo. Essa galeria aqui de frente ao cartório eleitoral, essa galeria, não sei se é uma galeria aqui de frente à Câmara, é de praxe estourar. É porque é a população que bota o lixo? Então, senhor presidente, fique satisfeito por hoje. Agradecer ao vereador Aquiles, pela ordem, vereador Ronaldo. Vereador Ronaldo passa a palavra. Então vamos ouvir o vereador Clemilson. Senhor presidente, demais colegas vereadores, também renovo o meu boa noite a todos. A você que nos acompanha aí da sua residência, o nosso fraterno abraço e o carinho por estar nos recebendo na sua casa, seja através de sua Smart TV, do seu smartphone. E eu também não poderia deixar de registrar nesta noite, presidente, esses fatos acontecidos nas últimas horas, como já foi bem falado aqui por todos que já usaram essa tribuna, os problemas recorrentes, rotineiros, que infelizmente a nossa população, e como sempre, as mais humildes, precisam enfrentar, presidente. Eu quero me reportar exclusivamente ao caso da minha amada e querida Vila São João. Mas por quê, Clemilson? É porque você teve uma expressiva votação naquele local? Não. Os demais colegas vereadores que também aqui estão, acredito que todos também foram votados na Vila São João. É porque, presidente, eu ouvi uma frase de um ilustre amigo que se encontra no Rio de Janeiro, e ele disse: antecipe-se aos problemas, e ele sairá do seu futuro. E foi nessa intenção, presidente, que quando esta casa estava ainda em recesso, mais precisamente, vereador Adriano, no dia 21 de janeiro do corrente ano, que eu visitei a Vila São João, ajudando a gestão, e citei no meu ofício que aquela comunidade e as demais galerias pluviais da cidade estavam precisando com urgência que sejam feitos serviços de vistorias e limpezas. O vereador Luiz Lucindo disse, hoje a gente termina bem cedinho. Eu vou só ler o ofício, vereador Luiz, porque talvez muitos não tenham tido conhecimento. O ofício foi ofício 01/2021, a sua excelência, o prefeito Antônio da Silva Sobrinho. Senhor prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos a vossa excelência que autorize o setor competente a realizar vistorias técnicas para que sejam feitas com urgência as limpezas e desobstruções nas galerias pluviais da comunidade da Vila São João, das ruas centrais, da zona urbana e demais localidades que existem risco iminente de inundação. Isso aqui, vereadora Marilene, foi com o objetivo da gente se antecipar a essa situação. Se tivesse sido feito essa solicitação, cujo vereador Clemilson oficiou, e aí, eu não quero imaginar que esse ofício não tenha chegado, vereador Adriano, nas mãos do prefeito, porque eu sei que ele tem pessoas competentes trabalhando ao seu lado, e foi dado recebido no dia 21 de janeiro de 2021 pela senhora Alícia Lima Cruz de Melo, secretária pessoal do prefeito. Então, eu tenho certeza, não quero acreditar que não tenha chegado na mão desse excelentíssimo senhor prefeito esse ofício. Não foi um pedido particular do vereador Clemilson para beneficiar o vereador Clemilson.
Eu não pedi ao prefeito que fosse lá numa terra do meu, numa casa minha, numa propriedade minha, e passasse uma horinha de máquina. Prefeito, limpa essa galeriazinha aqui, faça um favor aqui ao vereador Clamilson. Eu fiz apenas o que o ofício, vereador, do nosso mandato nos pede, representar a população. Lamento muito a você que está na Vila São João e que teve que ficar de 3 horas da manhã até 5 horas, 5 e meia, passando rodo na sua calçada para que as águas invadissem, por falta de incompetência do setor responsável da Prefeitura Municipal. O vereador Clemilson Rodrigues fez a parte dele. A Prefeitura não, presidente. A Prefeitura se demonstrou altamente empática ao ofício e altamente insensíveis com a necessidade daquela comunidade. Que me estranha por demais, vereadora Marilene. Porque uma comunidade que o atual gestor tem muitos correligionários, muitos cabos eleitorais, que tomaram conta tão bem da última semana da eleição, vigiando aquela localidade, vereador Adriano, praticamente as madrugadas todas. Será que esses esqueceram já da comunidade? Será que só tinham interesse em tomar conta da comunidade, em estar atento aos problemas da comunidade, uma semana que antecedia? Por incrível que pareça, essa boeira aqui em Apreço, vereador Adriano, está a aproximadamente 50 metros de um grande cabo eleitoral da gestão. Então, excelentíssimo senhor prefeito, se sensibilize. Seu discurso de posse, o senhor já disse que vereador que estava ao seu lado ia ter tudo. Esperem tudo de mim. Então, de forma humilde, eu gostaria de pedir aos senhores que fazem parte da bancada governista, vereador Fernando, porque eu não sou orgulhoso, o prefeito já disse que é, e disse em alto e em bom som, que os senhores reforcem esse ofício do vereador Clemilson, pouco me importa quem vai oficiar. O que o vereador Clemilson quer, o que essa bancada quer, o que a população quer, é que o problema seja resolvido. E que seja também com certa urgência, como foi o pedido do vereador Jailton. Parabéns, vereador Jailton. Solicitou, já foi retirado todo o entulho. Então, se o prefeito não atende, não é sensível a um ofício, a uma solicitação de um vereador de oposição, a população que vai sofrer. A população saiba que o prefeito ele tem os pedidos a atender. Infelizmente, ao que se está vendo é que se partir dessa bancada de oposição, ele não atende. Então, com todo respeito aos senhores vereadores, senhor vereador Fernando, refaça esse ofício. Eu não sou orgulhoso. Eu tenho certeza que estarei lá na hora que estiver esse atendimento ao ofício do vereador. Com todo respeito, Fernando, eu estarei lá, batendo palma e elogiando. Porque quando se faz algo que a gente tem que elogiar, a gente elogia. Agora, quando tem que se cobrar, independente de que lado esteja. Entendeu? O problema ele existe, você sendo vereador de situação ou oposição. O que muitas vezes difere é a forma com que você olha. E muitas vezes a forma de se cobrar. Eu sei que vocês, no interior de vocês aí, vocês também queriam estar cobrando isso do prefeito. E vão cobrar. Eu tenho certeza que vocês vão cobrar as desobstruções dessas galerias. Diga para ele que ele visite a comunidade. Tenham atenção, a comunidade votou e votou bonito nele. Parabéns para ele. Ao lado dessas bueiras, vereador Luiz, tem idosos acamados. E a maior preocupação hoje das pessoas era, vamos tirar água, porque já está com quase um palmo, e se chegar na cama de fulano e de ciclano? O senhor já imaginou o transtorno que a gente ia enfrentar? Então eu peço com toda humildade, oficie a secretaria que, de acordo com informações do ilustre, excelente vereador Jailton, é o senhor Dagoberto Fernandes, que muito me estranha nesse momento, vereador Fernando, porque como cidadão comum, antes de ser político, vereador Aquiles, nunca passei um SMS, um zap ou uma ligação que o secretário Dagoberto Fernandes não me atendesse, presidente. Mas, infelizmente, parece que as coisas mudaram. Então, a gente pede esse socorro para o povo. Não é para nós. Jamais eu queria estar aqui. O vereador está usando da situação lá da Vila São João para se promover. Não, eu queria não estar fazendo esse discurso. Eu queria estar dizendo aqui, graças a Deus, que as bueiras foram desobstruídas e a comunidade de Vila São João teve uma noite tranquila, abençoada pela chuva que Deus manda. Mas, infelizmente, juntamente com essa bênção, vem a preocupação da inundação. Recentemente foi feito pela Secretaria de Infraestrutura um trabalho plausível na Vila Nova,
Quem passava na Vila Nova via que estava molhado o tempo todo, vereador Luiz. Esgotos, correntes, água de banho, de chuveiro, e a prefeitura foi lá e corrigiu. Então vamos corrigir esse período, ainda dá tempo. Foram apenas 2 horas de chuva na madrugada. Imagina o inverno todo quando chegar. Então, eu peço de forma humildemente, senhor, excelentíssimo senhor prefeito, olhe para a população da Vila São João. Vá lá na Vila São João. O senhor hoje está prefeito, a população da Vila São João ajudou para que você chegasse lá. Tome como exemplo o sábio Salomão, vereadora Marilene, que um dos homens mais sábios da terra, quando reinou Israel por muito tempo, quando chegou ao final do seu reinado, vereador Aquiles, ele disse: tudo que eu vivi foi meramente vaidade. Vamos deixar essa vaidade de cargo, vamos lá, vamos dar as mãos, como o vereador Luiz disse, com relação à comunidade. Não é um requerimento da vereadora Marilene, não é um requerimento do vereador Clemilson, não é ofício do vereador, é do povo, o povo clama. Mas, se o problema é porque foi oficiado por um vereador de oposição, não tem problema, eu não sou orgulhoso, podem fazer renovar, e mande máquinas, mande homens, porque infelizmente, vereador Cláudio, na bueira que eu trago, não tem um pacote de lixo, é terra mesmo, viu? É terra, é areia, sem a mínima condição. E tem mais um problema, a gente está se antecipando para que não se perca a bueira, ou o bueiro, vereador Fernando. Porque se as chuvas se tornarem mais intensas, aí não vai ser somente uma desobstrução, não. Vai ter que ser feito um novo bueiro na Vila São João. Por hoje, presidente, eu me dou por satisfeito, e na próxima quinta-feira tem mais. Nós não iremos nos calar enquanto aquelas bueiras não forem limpas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradecer ao vereador Clemilson pela ordem. Vereador Fernando. Senhor presidente, me permita retirar a máscara para ficar melhor a explanação. Não. Senhora vereadora Marilene, colegas vereadores, público presente, todos aqueles que nos assistem através da plataforma digital Facebook, meu cordial boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus pelas chuvas que caíram no nosso município, sobretudo para o homem do campo, vereador Marilene, da zona rural, que tanto necessita desse bem precioso que é a água, vereador Cláudio. É verdade que essas horas de chuvas trouxeram um excesso muito grande, presidente Marcos, do volume de água, que acaba ocasionando danos. Isso não é privilégio de hoje, não só no nosso município. A gente acompanha telejornais e a gente vê cidades, como a cidade de São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do nosso país, a cidade mais rica do nosso país, vereador Marcos. E quando tem chuvas volumosas, como semelhante a essa que ocorreu, a cidade de São Paulo sofre também com inundações. Se a gente for para a região sul do nosso país, que é a região mais rica, tirando o estado de São Paulo, quantas vezes a gente não vê em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também ter problemas devido às intempéries climáticas do volume de chuva. E aqui em Lago Grande não é diferente. Queria dizer ao nobre vereador Aquiles que o calçamento da Macaíba, que sofreu com essa chuva, ele ainda não foi inaugurado, tendo em vista que a empresa que executou o serviço ainda não recebeu o dinheiro do convênio, que ainda se encontra na Caixa Econômica Federal, pois ainda não foi feito, vereador Clemilson, por parte da Caixa Econômica, a aferição da medição
e a aprovação pela Caixa Econômica. É sabido que as pessoas, os veículos, as motos já estavam trafegando pelo aquele calçamento. E eu, quando assim que tomei conhecimento, vereador Marcos, do problema ocorrido, ocasionado com as chuvas no calçamento, por eu ser leigo na questão de engenharia, vereador Clemilson, não entendo muito, eu fui procurar entender, né, o que foi que ocasionou, tendo em vista que era um calçamento novo, né? Como relatou o vereador Aquiles, foi, segundo ele, eu não recordo, foi terminado em outubro, né? E o que é que acontece? No projeto, vereador Aquiles e senhores vereadores, só contemplava uma calçada, o lado de uma calçada. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica, vereador Clemilson. É tanto que, se você for olhar no lado que tem a calçada, vereador Marcelo, não houve dano nenhum. Infelizmente, como não há calçada do outro lado, e aí a questão de projeto, questão da Caixa Econômica, a água infiltrou por baixo, ocasionando aquilo. E logo a empresa responsável pela construção do calçamento foi acionada, e a mesma já começou os reparos daquele calçamento, até porque a empresa vai querer receber, né, pelo serviço executado. E aí, como não tem a calçada, eu perguntei qual seria a solução para que, numa próxima vez, isso não pudesse ocorrer, vereador Lucindo. E aí a prefeitura tomará providência no sentido de criar, não sei como é o nome, mas eu acho que é valetas, vereador Marcelo, caminhos para que a água possa correr sem estar infiltrando por baixo do calçamento, ocasionando isso. Então, realmente foi um dano ocasionado, a gente lamenta, isso será corrigido, obviamente, e as solicitações de Vossas Excelências, da vereadora Marilene, do vereador Clemilson, do vereador Euclides, são todas pertinentes, como bem relatou o vereador Lucindo, que é decano nessa casa, que aqui já passou por 5, 6, 7 governos, né, vereador? E Vossa Excelência também tem solicitado bastante sobre esse problema. E gestões anteriores também não conseguiu sanar de uma vez por toda essas questões de desobstrução de galerias, de limpeza. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito, dentro das condições possíveis, vereador Marcos, irá atender o pedido de Vossas Excelências, porque jamais é interesse do prefeito de que ocasione problemas dessa natureza. O vereador Cláudio, quando relatou nesta tribuna e fez um apelo para que a população colaborasse no sentido de não jogar lixo, eu tenho certeza, vereador Aquiles, que o vereador Cláudio jamais quis colocar a culpa na população. Ele apenas fez referência a algumas pessoas, e não são todas, ele não generalizou, mas aquelas que, infelizmente, colocam lixo fora do horário, vereadora Marilene. Vossa Excelência cobra um calendário, um horário, mas é sabido por todos. Eu acredito que qualquer morador de qualquer rua desse município, ele saiba, durante os últimos 4 anos, qual é o horário que passa o carro compactador de lixo para fazer a sua coleta. Então, eu acho que quem mora na sua rua sabe, porque é um serviço que é feito todos os dias. E todos os dias, de forma costumeira, se faz naquele horário, né? Então, assim, quem coloca no horário após o caminhão passar, eu acho que realmente acaba prejudicando, não só ele, mas todos aqueles que moram na sua circunvizinhança. E esse foi o apelo do vereador Cláudio. Eu entendi perfeitamente a fala de Vossa Excelência, vereador Cláudio. E aqui queria, de forma justa, fazer a defesa da sua fala, do seu pronunciamento. E, vereador Clemilson, quando Vossa Excelência falou agora há pouco que o prefeito, em seu discurso de posse, faria tudo para os vereadores de situação, eu quase ali, vereador Marcos, eu digo, eita, o vereador Clemilson vai querer vir para a bancada do governo. Eu acho que
ele quis entender o recado do prefeito Sobrinho no dia de posse. Eu queria dizer a Vossa Excelência que se sinta à vontade para vir fazer parte da bancada de governo. Estaremos de portas abertas para receber Vossa Excelência e qualquer um outro dos colegas que aqui se encontram na bancada da oposição. Está feito aqui, vereador Marco, o meu convite para que qualquer parlamentar queira fazer parte de nossa bancada. Estaremos de portas abertas, de braços abertos, e aí a gente só faz transferir a cadeira para o outro lado sem problema nenhum. Então, minha gente, eu queria trazer essas explicações, de modo que eu tenho certeza que o Departamento de Engenharia da Prefeitura, vereador Lucindo, Departamento de Obras, o prefeito irá sinalizar para que seja feito os devidos consertos nos locais que tiveram danos. E isso é importante, cada um de nós nos darmos as mãos para que problemas como esse possam ser sanados e a população irá agradecer. Então, eu me dou satisfeito, presidente, e até a próxima. Não, eu só queria fazer um registro, vereador Marcos, eu já ia me esquecendo. Eu vi agora há pouco no meu celular a matéria de um vereador de João Pessoa, vereador Marilene, criticando, repudiando um projeto de lei do prefeito de Santa Rita. Ele até disse na fala que, apesar de ser de João Pessoa, mas ele jamais poderia se calar, tinha que se indignar com aquele projeto. E aqui também, como vereador de Alagoa Grande, também não posso me calar e fazer um comentário de que o prefeito de Santa Rita fez um projeto para que, no período de 30 dias, vereador Lucindo, se um animal de rua estivesse no centro de zoonoses, fosse capturado, levado ao centro de zoonoses do município, e se em 30 dias o dono não comparecer, o animal seria sacrificado. Então fica aqui o meu repúdio, a minha indignação com esse projeto de lei, e dizer que estaremos atentos para que projetos como esse jamais possam, vereadora Marilene, ser aprovado em qualquer cidade desse país. Nenhum animal merece ser sacrificado, mesmo que ele não tenha o seu dono, que fizesse um projeto de adoção, que eu tenho certeza que algum lar vai querer tomar conta daquele animal. Então fica aqui também a minha manifestação e meu repúdio por esse projeto. Fui autor, semana passada, de um requerimento da viabilidade de a construção, a implantação de uma clínica veterinária municipal, que seria justamente para acolher esses animais indefesos que não têm o seu dono. Então, muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos os vereadores, a todo o público presente, e até a próxima sessão, se assim o Criador nos permitir. Agradecer ao vereador Fernando. Senhor e para encerrar... Senhor presidente, pois não, vereador Cláudio. Eu vou pedir a Vossa Excelência que da próxima vez, Vossa Excelência comece a chamar de lá para cá, para que a gente não use da palavra facultada, porque às vezes a gente fala alguma coisa e o colega vai fazer uso da tribuna para nos acusar e distorcer o que nós falamos. Mas, vereador Cláudio, nós estamos colocando pela ordem. Um vereador da oposição, outro da situação. Não, se começasse de lá para cá, porque todas as vezes aqui... Eu compreendo, eu estou só mostrando a Vossa Excelência o seguinte, vai dar a mesma coisa, alguém vai ficar por último. Não, mas todas as vezes aqui nós ficamos por último, o problema não é ficar por último, o problema é quem vai depois de a gente ir ali fazer uso da tribuna para nos distorcer o que nós falamos e nos colocar contra a população. Tudo bem. Porque em momento algum eu acusei a população, eu pedi a colaboração. Bem, a palavra de Vossa Excelência já foi facultada a palavra de Vossa Excelência, nós pedimos a compreensão dos nobres vereadores. Claro. Tanto o vereador Aquiles como o vereador Cláudio. Veja bem, na próxima sessão o vereador Cláudio vai falar por último. Tá certo? É esse o pedido dele. Convido o vereador Clemilson para que eu mesmo assuma e eu, escrito aqui também, na palavra facultada, desejo, em 10 minutos ou menos, fazer também uso desta tribuna. O vereador Clemilson, em seguida, encerra a sessão e marca a próxima para o dia 18.
Obrigado. Pedir licença para também ficar um pouco mais confortável. São 21h19, prometo, em tempo hábil, encerrar. Quero apenas, como é de costume e de minha paixão, usar essa tribuna. Confesso a todos que fico também impaciente, vereadora Marilene, quando não a uso. Para mim é uma honra imensa, ouvindo os demais colegas que aqui já me antecederam, todos com grande responsabilidade e experiência, vereadores que já tiveram nesta casa outros mandatos, outros assentos, outros que chegam agora, mas convivem com o dia a dia da nossa cidade, vereador Fernando, e conhece de perto os problemas. Eu fico feliz em poder chegar aqui para agradecer a Deus pelas chuvas que tanto a população, não só de Alagoa Grande, mas da Paraíba, espera, porque sem as chuvas nós contemplamos pessoas com sede, gado com fome, animais com fome, todo mundo preocupado, além do calor terrível. E se aguarda não só por essas que Deus mandou de ontem para hoje, na madrugada, mas esperamos que continue restante de fevereiro, mês de março, quando se costuma de março para abril, termos aqui o inverno para que o agricultor tenha mais felicidade. A gente sabe disso, a gente convive na zona rural e sabe que a alegria, vereador Marcelo, do agricultor é exatamente o inverno, as chuvas. Mas tudo nesta vida, quando se trata de administração, vereador Fernando, ela exige planejamento. E todos sabem disso, e os senhores aqui falaram. É necessário, vereador Luiz, planejar para um verão. Nós temos um verão extenso na nossa região. E como se planeja para o verão? Se planeja exatamente sabendo de que algumas regiões, vereador Adriano, às vezes da Caatinga, ela sofre mais, e quem está lá naquela região, geralmente o proprietário de alguma terra faz o quê? Eles fazem silos, por exemplo, para armazenar a comida para os seus animais, porque ele não vai ter o capim de corte, porque ele não vai ter lá uma outra ração que tem no inverno. A mesma coisa é necessário se planejar também para o inverno. Se planeja para o verão armazenando água. E o que é que o vereador Marco analisa de tudo isso hoje, fazendo parte aqui do convívio dos colegas? E me sinto também, vereador Fernando, como aquele que procura ajudar, apontando caminhos, independentes de bancadas. Eu já fui nesta casa oposição, já fui situação. Eu auto me analiso a dificuldade que existe de um gestor. Eu me coloco no lugar de qualquer gestor que passou, que está, e sei o quanto é difícil administrar um município com espaço territorial, mais de 300 km², a maioria zona rural e de difícil acesso, onde você deve se preocupar com estradas, com galerias, com bueiros, com, enfim, calçamentos, com a zona rural urbana também, com armazenamento de água, enfim. Mas quando eu falo que deve ter planejamento, eu sou muito sincero em dizer, vereador Fernando, sem nenhum medo de errar, do que a atual gestão ainda precisa muito se planejar. O senhor prefeito não está na prefeitura há 2 meses, não. Ele está há 4 anos e agora no segundo mandato estamos caminhando para o término do 2º mês dessa gestão. Não tiro aqui o mérito da sua competência como gestor, pois foi aprovado nas urnas, como eu já disse aqui, por uma maioria. Não a maioria da cidade, mas como tivemos 3 candidatos, se a gente for para matemática, para números, quase ou 10 mil pessoas reprovou esse atual gestor continuar. Porque foram 10 mil pessoas
que votaram contra, votando assim outros candidatos. Mas como se dividiu, o atual teve uma vitória de forma democrática e esmagadora. E eu reconheço isso, não só porque votei, mesmo se não tivesse votado. Reconheço como a vontade popular do povo da minha terra que acreditaram. Mas não se admite as principais secretarias de uma cidade, como a infraestrutura e a agricultura, sequer ter um secretário nomeado para o representar ou para planejar para que as coisas possam acontecer, vereadora Marilene. E aí já está tudo a seu lugar, a seu tempo. Qual o planejamento da Secretaria de Agricultura do município, se nós não sabemos quem é o secretário? Qual o planejamento para o seguro safra, que ano passado os agricultores foram prejudicados no nosso município? Por incompetência de quem não me interessa, porque também não estou aqui para viver de passado. Eu me refiro ao presente, a quem está cuidando, assim como hoje o represento esse poder legislativo e me cabe a responsabilidade de representá-lo judicialmente ou em qualquer uma outra situação. Assim o gestor atual tem a total responsabilidade de cuidar dos agricultores e da zona rural. Planejando o seguro safra, planejando água potável para o agricultor da zona rural que sofre. Essa chuva de ontem não significa que amenizou a situação de quem está no Sitimbira, divisa com Massaranduba, de quem está lá em Riacho de Areia e de quem está em qualquer outro locais, mesmo perto da sede do município, quando a prefeitura tem 2 carros-pipa, um que só vive quebrado, quando não falta pneu, o motor para, quando não falta manutenção, e o outro só pode rodar para os distritos. E não atende à expectativa, à sede de quem está na zona rural, que não tem renda fixa. Que poderia se ter mais carro locado. Cadê o planejamento dessa Secretaria de Agricultura? Já estão se planejando o corte de terra, já estão planejando sementes. Vai ser cobrado aqui, porque é o nosso papel, vereador Fernando. E aí eu não tenho como só bater palma, ou dizer que o gestor acertou em tudo porque foi eleito. A população votou porque acreditou que o trabalho deve continuar. Repito, não a maioria, não foi uma maioria, é um equívoco. Mas em números pelo cartório eleitoral, já que era 3 candidatos, ele foi eleito. E a Secretaria de Infraestrutura? Eu quero me reportar às 2 secretarias mais de um porte maior. A infraestrutura é responsável por tudo, a limpezas, galerias pluviais, calçamentos, e etc, e etc. E o vereador Jailton hoje acompanhou em Zumbi, depois que eu fiz aqui um requerimento, e eu reconheço, não como um mérito, vereador Jailton, da prefeitura, isso é serviço básico, é mais do que uma obrigação do prefeito. Quem é que não paga imposto aqui? Quem é que não compra uma lata de óleo para não ser descontado de imposto e não ser também enviado para o município? Quem não sabe disso? Quem é que não emite uma nota fiscal aqui para fazer qualquer pagamento e não é feito lá ISS descontado? Quem é que aqui tem patrimônio na zona urbana e não paga IPTU e por sinal o IPTU caro? Quem é aqui que é taxista, que não paga alvará? Quem é aqui que é morador desta cidade, zona urbana ou rural, que não paga a taxa de iluminação e não tem uma iluminação pública precária, que ainda hoje eu tive que comprar lâmpadas e colocar nas ruas de Zumbi? E qual é o mérito dessa gestão? Para que eu chegue aqui e só bata palma? Não, de jeito nenhum. Reconheço sim que tiraram o entulho de Zumbi, mas é necessário dizer que estava lá desde o Natal. Desde ano novo, antes disso. Ou seja, faz 60 dias que estava lá. E a população que paga imposto sendo prejudicada. A população, parte dela, não é todos não, parte da população, muitas das vezes de forma equivocada e mal educada, vai lá e contribui para acontecer
até o pior? Sim, como disse o vereador Cláudio, parte dela, vereador Cláudio, muitas vezes porque não tem ainda uma educação. Mas pode o município colocar lá uma placa dizendo proibido colocar lixo. Mas pode o município procurar através dos seus fiscais ir na casa dos moradores em determinada região e colocar e ajudá-lo a ser educado a não colocar lixos ou entulho. Mas a maioria dos casos acontece porque não tem um cronograma, porque não tem aí um planejamento por essa secretaria que ninguém sabe quem responde. Isso é uma verdade. E jamais eu vou me preocupar, ou jamais eu vou me encalar se eu fui eleito vereador, assim como os senhores. Estou pouco preocupado com A ou B, que ache bom ou ruim, não sou assessor, não sou secretário, não desejo ser, tenho um mandato dado pelo povo até 2024, e só quem cala a minha boca é Deus, e o povo quando me tirar do mandato, quando terminar o mandato, se assim eu não retornar a esta casa. Mas precisa se planejar, vereador Fernando, precisa. A Lagoa Grande não vive só de obra feita de cal e cimento, não. Não, senhor. A Lagoa Grande, eu convivi com a gestão do ex-prefeito, hoje atual deputado estadual João Bosco Carneiro, e o vereador Luiz era secretário e sabe. E quem conviveu por perto sabe, ali sim, tem a sensibilidade, tem a respeito, acima de tudo, pelos mais humildes, porque o ex-secretário José Avelar, qual eu peço licença aqui para usar o seu nome, andava nas ruas com trabalhador, procurando limpar galerias. Diga aqui, vereador Jailton, quando foi limpar as galerias do distrito de Zumbi nessa gestão? A galeria que nasce lá na rua São José, passa a antiga Rua Nova e sai lá na Palmeira. Vão lá olhar se não está entupida, se não está cheia de mato. E quem vai limpar? O vereador Marco. E aonde está os dinheiros dos nossos impostos, que são pagos, da população? Aonde está? Nós precisamos disso. Essa é uma realidade que a Lagoa Grande vive. Mas o prefeito Antônio Sobrinho tem a consciência do que aqui tem vereador que vai permanecer cobrando, sim. Mas uma cobrança com muita responsabilidade. Jamais vou usar aqui de irresponsabilidade, porque eu sei o quanto é difícil, eu repito. Eu me ponho no seu lugar. Agora, eu não vou cobrar a Boda, não. Boda já passou. Eu não vou cobrar a Júnior Carneiro, não, também já passou. Independente do que fez, a responsabilidade hoje é do prefeito Antônio da Silva Sobrinho. É ele que tem que responder. Até 2024. Caso contrário, renuncie do cargo e deixe o vice assumir. Aí a gente vai cobrar do vice. Mas hoje, quem tem que responder por tudo que acontece no município, quando se trata do poder público, é o prefeito Antônio da Silva Sobrinho. Muito obrigado, boa noite a todos. Declaro na forma regimental e em nome de Deus encerrada a sessão. Agradecemos a interação de todos nas redes sociais. Uma boa noite a todos vocês e um bom retorno aos vossos lares. Que acontece no município, quando se trata do poder público,